Olá, boa tarde. Somos a equipe responsável por apresentar a Internet das Coisas aplicada a sistemas multimídia. Para isso, precisamos falar brevemente o que é a Internet das Coisas. O conceito de Internet das Coisas não é novo. Na década de 90, foi apresentado por Kevin Ashton. Basicamente, é conectar dispositivos físicos à internet. Porém, somente com a conexão sem fio isso se tornou possível. O wireless é responsável por permitir que vários outros dispositivos possam ter acesso à internet e ainda possibilitar a interação com os mesmos. São dispositivos e sensores interconectados que coletam e compartilham dados, permitindo a troca de informações. Exemplos clássicos como Alexa e a lâmpada inteligente podem fazer parte do nosso dia a dia, mas ainda há outros dispositivos como eletrodomésticos, meios de transporte e maçanetas conectadas à internet. A ideia é que o mundo físico e digital se tornem um através de dispositivos que se comuniquem uns com os outros. Atualmente, há em torno de 9 bilhões de dispositivos conectados, e um aumento explosivo deste número é esperado para próximos anos. Além disso, tem sido grande o aumento do número de dispositivos conectados diferente daqueles mais tradicionais. Outros objetos físicos agora possuem também essa capacidade de se comunicar através da internet. A internet das coisas tem uma capacidade enorme de influenciar nossas vidas e a maneira como interagimos com como os objetos estando presentes em muitas aplicações como automação residencial, cidades inteligentes, monitoramento e gerenciamento de dispositivos automatizados, entre muitas outras. Bom, primeiramente, a IoMT, ou Internet das Coisas Multimídia, é considerada uma extensão da IoT, Internet das Coisas, pois é elencada uma série de questões em aberto que precisam ser analisadas para a implementação da IoMT de fato. Houve um aumento enorme no tráfego multimídia nos últimos anos. O tráfego da internet começou a afastar-se dos dados não multimídia para os tráfegos multimídia, particularmente dados de vídeo. Aplicativos e serviços e soluções de multimídia em tempo real, como videoconferência, vídeo on demand, telepresença, entrega de conteúdo em tempo real e jogos online, contribuíram para o crescimento exponencial deste tráfego multimídia na internet. E seu principal objetivo é permitir o streaming de vídeo pelos dispositivos. Prosseguindo, podemos definir a IoMT como a rede global de coisas multimídia interconectadas, que são exclusivamente identificáveis e endereçáveis para adquirir dados sensíveis multimídia ou acionar ações, além de possuir capacidade para interagir e se comunicar com outros dispositivos e serviços multimídia e não multimídia, com ou sem intervenção humana. A aquisição de dados multimídia do ambiente físico é volumosa. Os dispositivos multimídia têm recursos de memória limitados. Portanto, os dados multimídia adquiridos precisam ser rapidamente processados e transmitidos para liberar o espaço na memória para outros dados de entrada. Por isso, não é tolerante a atrasos e variação de atrasos. Além disso, as características da IoMT são cuidadosamente analisadas e comparadas com sistemas existentes. Desta forma, identificam-se requisitos e desafios distintos colocados pelo paradigma IoMT, que a torna um subconjunto especial de IoT. Sobre os desafios colocados pela IoMT, são semelhantes à IoT, salvo alguns casos. Há também alguns requisitos distintos. Em redes multimídia sem fio aplicadas à IoMT, os dispositivos multimídia têm que utilizar eficientemente seus recursos para aumentar o tempo de vida da rede, caso usem bateria. E há diversos problemas na especificação dos protocolos de redes. Seus principais problemas elencados aqui são poder de processamento limitado, grande produção de dados, alto processamento de dados, requer maior largura de banda, limitações quanto a serviço em nuvem, alto consumo de energia,
não comunicação direta com outros dispositivos. Uma questão interessante é minimizar a sobrecarga de processamento, que é diretamente proporcional ao consumo de energia para um dado conjunto de requisitos de largura de banda. A detecção multimídia exige um alto processamento e uma aquisição contínua de dados, o que resulta em maior consumo de energia, uma vez que os dispositivos IoMT são esperados para ser operados em bateria que não duram muito tempo, devido à natureza exigente de dados multimídia. Assim, procedimentos de uso de energia eficiente precisam ser planejados para energizar sensores e prolongar a vida útil da rede. O poder de processamento dos dispositivos multimídia IoT é limitado, o que torna inviável o funcionamento dos esquemas de codificação multimídias existentes nesses dispositivos. A heterogeneidade dos sensores multimídia, a presença em todos os lugares, o uso de sistemas em nuvem e as abordagens de reação autônoma constitui também uma de suas principais características da IoMT. Consequentemente, são necessárias técnicas de codificação menos complexas computacionalmente para melhorar a aplicabilidade da IoMT. Esses sistemas podem ser revertidos de centro de custo em algo que realmente gere economias operacionais, com entrega de tempo real de investimentos, além de oferecer um controle de segurança superior. Sobre conectividade e comunicação, primeiramente, estes sistemas estão limitados a cenários específicos, com restrição de mobilidade e funcionalidade, além de não possuírem escassez de recursos, como energia e banda. E estes dispositivos não foram projetados para se comunicar diretamente uns com os outros e com outros sensores que possam fazer parte da rede. Por exemplo, caso uma câmera esteja programada para iniciar sua gravação quando o sensor de presença perceba movimentação no ambiente, ou quando as lâmpadas forem acesas, estes sensores irão informar a central, que irá enviar o comando para o início da gravação. Uma maneira inteligente de atingir o mesmo objetivo seria permitir que a lâmpada ou o sensor de presença interajam diretamente com a câmera. Dispositivos multimídia da IoT captam o conteúdo do meio, vídeo, áudio ou imagens, e podem se comunicar a fim de interagir com outros dispositivos inteligentes, o que habilita uma ampla gama de aplicações em diversas áreas. Se considerarmos sistemas de IoT projetados para este fim, veremos que diversos aspectos das redes multimídia sem fio não foram totalmente revisados pensando no uso de dispositivos multimídia. A transmissão de dados multimídia dos sensores para as aplicações tipicamente localizadas na internet impõe um rigoroso gerenciamento. É necessário o uso dos protocolos específicos, pois os padrões TCP/IP não se adaptam bem aos dispositivos IoT, pois possuem diversos overheads, redundâncias e pacotes de controle que reduzem significativamente a vida útil das baterias. Geralmente, estes serviços enviam seus dados pela internet para centrais que armazenam e processam os dados e os disponibilizam aos usuários. Em alguns casos, as câmeras podem enviar seus dados diretamente a servidores em uma nuvem. Apesar de ser uma arquitetura comum e bem-sucedida, há limitações significativas que inviabilizam a adoção de forma ampla. Sobre nuvem em multimídia, é esperado que os sistemas de IoMT possam gerar uma enorme quantidade de dados, que deverão ser gerenciados e filtrados de maneira eficiente a fim de suportar diversos serviços. Tradicionalmente, um sistema de nuvem é capaz de armazenar, processar e distribuir de forma eficiente uma quantidade massiva de dados. Existem duas preocupações para a IoMT. Uma é a garantia do QoS, ou qualidade de serviço, pois o uso deste tipo de arquitetura
pode incorrer em grandes atrasos no consumo do conteúdo, e a outra, a grande quantidade de dispositivos que poderão usar este serviço. Olá a todos, eu me chamo Henrique e vou dar continuidade aqui na explicação sobre o assunto da internet das coisas, voltados para o sistema multimídia. Bom, visto que os sistemas multimídia eles possuem uma grande quantidade de dados, né, que devem ser gerenciados e filtrados de maneira eficiente, a fim de suportar os diversos serviços e que estes processos são computacionalmente complexos e consomem uma quantidade significativa de energia, é necessário que possua-se soluções promissoras, né, para a gente fazer essa compressão de dados multimídia. Então nós temos aqui 3 propostas para fazer a compressão e a codificação desses dados. Primeiramente nós temos aqui a codificação convencional de vídeo. Bom, embora os sistemas de codificação atuais tenham desempenhos diferentes, todos eles possuem uma estrutura muito similar. Eles utilizam transformadas para explorar a redundância espacial, técnicas de estimação e compressão de movimento para explorar a redundância temporal e, por fim, técnicas de codificação de entropia para codificar os resíduos. Todos esses procedimentos citados anteriormente, eles são aplicados no codificador, restando apenas ao decodificador a operação inversa de todos esses procedimentos citados anteriormente. De maneira geral, o codificador ele é de 5 a 10 vezes mais complexo o serviço feito, né, do que no decodificador. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de codificadores de vídeo, separado aqui por parâmetros, né, taxa de compressão, complexidade, transformada, todas essas variáveis aqui citadas anteriormente para efetivamente, né, realizar o processo de codificação. Bom, um outro exemplo aqui para nós realizarmos aqui essa tarefa de compressão e de codificação de vídeo é a codificação distribuída de vídeo. A codificação distribuída de vídeo ela é projetada principalmente para um cenário de uplink. Ela permite a reversão da complexidade do codificador de vídeo, ou seja, ela transfere parte da complexidade do codificador para o decodificador, sem perda do desempenho com relação às técnicas tradicionais. Ou seja, ela é uma tarefa um pouco similar à tarefa anterior, né, de codificação convencional, só que neste caso ela transfere uma parte do serviço que ela realiza para o decodificador. Então, ela não concentra toda a codificação na parte do codificador. Ela descentraliza e transfere parte da complexidade que é feita no codificador para o decodificador. Por fim, nós temos aqui a amostragem compressiva. Bom, ela é uma técnica desenvolvida recentemente. Ela permite amostrar sinais com confiabilidade abaixo da taxa de amostragem definida no teorema de Nyquist, caso satisfaça as determinadas condições. Bom, o segredo por trás dessa técnica, ela está no foco da informação ao invés da sua onda propriamente dita. Ela faz a conversão de um sinal analógico para um sinal digital e captura uma série de amostras da fonte analógica que obedece ao teorema de amostragem. As amostras de sinais naturais capturadas pelo processo são compressíveis quando representados em um domínio apropriado. A amostra compressiva ela utiliza um conjunto de sensores para tirar medidas lineares do sinal em seu domínio espaço, embutindo o processo de compressão no processo da amostragem. Bom, posteriormente essas técnicas aqui de compressão de dados e codificação, eu vou trazer aqui alguns casos de uso, né, na internet das coisas, aplicado aqui a sistemas multimídia, que são bem interessantes aqui neste viés. Bom, um possível caso de uso aqui são análises de comportamento, né? Então, câmeras inteligentes elas disparam alarmes, procedimentos são realizados e há uma resposta rápida. Um bom exemplo de análise de comportamento é, por exemplo, quando ocorre algum tipo de acidente, né?
Então, análise de comportamento significa que ele vai detectar algum tipo de movimento brusco, né, ou estranho, e rapidamente vai acionar ali a ambulância, o serviço de emergência, vai acionar ali o pronto-socorro mais próximo, vai coletar dados do tipo de acidente para posteriormente agilizar, salvar vidas com esse tipo de, de informação mais rápida repassada ali para quem for ali realizar o socorro. Então, a análise de comportamento é um dos exemplos, é um dos casos de uso aí da internet das coisas aplicada à multimídia. Outro caso de uso aqui é na telemedicina, né? Aliado à análise de comportamento, que foi dito anteriormente, conjuntos de sensores. Em conjuntos com sensores, um médico pode receber um alarme informando que seu paciente não está bem. Então, por exemplo, ali temos objetos inteligentes ali próximo do paciente que verificam alguma alteração, por exemplo, ali na sua frequência cardíaca e digamos que essa pessoa já esteja em monitoramento. E quando há alguma alteração ali na sua frequência cardíaca, rapidamente os, os objetos próximos inteligentes podem fazer alguma captura de imagem ou de vídeo, repassando diretamente para o médico responsável, para que ele tenha o acesso rápido ali da informação, da situação em tempo real do seu paciente. Um outro caso de uso aqui é na segurança pública, né? Que, por exemplo, sensores de áudio detectam tiros e disparam o alarme do departamento de polícia. Então nós temos ali equipamentos inteligentes que podem, através do ruído, do som que é emitido ali por um disparo de um projétil, né, identificar se realmente foi um projétil, acionar ali o departamento de polícia mais próximo, o batalhão mais próximo, e sendo, ou não, né, no caso, sendo sendo detectado que foi um projétil disparado ali, procurar por objetos inteligentes também mais próximos para que faça a detecção do autor do disparo, né? E posteriormente outros aparelhos inteligentes façam ali a detecção facial de quem efetuou o disparo. Então, esses exemplos eles conseguem juntar, né, vários tipos de aparelhos inteligentes que vão se conectando uns aos outros a fim de, de dar algum tipo de propósito, né, de finalidade. Neste caso aqui, de saber, né, ter conhecimento de quem foi que efetuou um disparo de arma de fogo. Por fim, aqui na área da segurança, né, dispositivos multimídia, que no caso são exemplos que foram citados anteriormente, né? Esses dispositivos inteligentes, eles capturam uma grande quantidade de dados dos ambientes onde eles estão implantados, né? Então esses dados coletados, eles exigem um grande recurso de memória, né? E consomem uma quantidade de largura de banda gigantesca. Então, para garantir a segurança dessa mídia, né, e a proteção da privacidade, da integridade, da confidencialidade da informação, uma forma efetiva de realizar essa segurança é por forma da criptografia, né? Então, tendo em mente, há um estudo que propõe um esquema de criptografia parcial, que é feito separando, né, as mídias em 5 camadas de percepção. Então, seja movimento, fundo, movimento com fundo, perdão, padrão de reconhecimento, fundo e padrão de reconhecimento. Então, onde apenas essas camadas são criptografadas, assim garantindo a privacidade e a decodificação do vídeo. Bom, como os exemplos foram apresentados e os tipos as formas, né, de codificação e de compressão de vídeo, aqui encerro a nossa apresentação e agradeço a todos pela atenção. Obrigado.